Queridos, nessa noite o Lucas estaria trazendo o segundo capítulo, do livro Uma Liderança com Propósito. Nós falamos juntos no domingo, na quarta-feira passada, sobre o primeiro capítulo. Eu não sei quantos aí tiveram a oportunidade de dar uma olhada, que não veio, dar uma olhada no vídeo que nós gravamos e encaminhamos no grupo de liderança da igreja. Também só encaminhou no grupo de liderança da igreja, Então quem não está lá, realmente não vai ter visto. Mas eu não li, eu confesso para os irmãos que eu não li o segundo capítulo, então eu não tenho condição de falar hoje sobre o segundo capítulo, porque eu não estava, vamos dizer assim, não havia me prontificado a estar participando da ministração desse segundo capítulo. Mas eu quero que você abra a sua Bíblia lá em Neemias, que é, vamos dizer assim, a história de Neemias é a base para todos os ensinamentos desse livro. E na quarta-feira passada, algumas coisas eu fiquei sem mencionar, que eu até falei para o Lucas ali: Lucas, quando você ministrar aí na quarta-feira, capítulo 2, eu só quero uns minutinhos para me terminar o capítulo 1, que nós não terminamos, nós não concluímos, E nós estamos falando ali de algumas características de Neemias que nós julgamos muito importante, entendemos que é muito importante que essas características estejam presentes na vida de qualquer líder espiritual, qualquer líder cristão. Ele precisa ter, vamos dizer assim, essas características também na sua vida, porque ajudarão muito na hora em que ele estiver liderando. Então, Neemias capítulo 1, eu vou estar lendo aqui. Então vou ler aqui do versículo 1 em diante. Diz assim: E as palavras de Neemias, filho de Acalias, e sucedeu que no mês de Quisleve, no ano 20º, estando eu em Suzã, na fortaleza, que veio Anani, um de meus irmãos, ele e alguns de Judá, e perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro e acerca de Jerusalém. E disseram-me: os restantes que ficaram do cativeiro lá na província estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido e as suas portas queimadas a fogo. E sucedeu que, ouvindo eu estas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. E disse: Senhor Deus dos céus, Deus grande e temido, que guarda a aliança e a benignidade para com aqueles que o amam e guardam os seus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para ouvires a oração do teu servo, que eu hoje faço perante ti, dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que temos cometido contra ti. Também eu e a casa de meu pai temos pecado. Então, irmãos, a história de Neemias é uma história muito relacionada com uma palavra-chave, chama-se reconstrução, Reconstrução. Neemias era levantado no momento em que os muros de Jerusalém precisavam ser reconstruídos. E é interessante que ele estava no palácio, do rei Artaxerxes, lá em Suzã. Ou seja, ele estava tranquilo, ele estava bem, como diria na linguagem do jovem, ele estava de boa, ele estava no sossego. E só que quando ele soube de tudo que aconteceu, o sossego interior dele foi embora. Ele começou a desenvolver dentro de si aquilo que a gente chama de angústia santa. É aquela angústia por não ver as coisas bem e não se conformar. Eu chamo isso de compaixão, porque a compaixão, ela te leva a empatia, A compaixão, ela te leva à empatia, que é você se colocar no lugar do outro e sentir a dor do outro
e trazer o problema do outro como para a sua vida, como se aquilo fosse seu, como se você estivesse vivenciando aquilo. Então a compaixão, ela não é um sentimento assim, como a gente fala de dó, de pena, né, que a pessoa apenas sente a tristeza pelo sofrimento do outro. A compaixão não. A compaixão é um sentimento onde você se compromete em fazer alguma coisa. Estou sentindo a tristeza do outro, estou vendo que tudo está mal e eu preciso fazer algo. Eu preciso fazer algo. Eu não posso ficar de mãos atadas. Eu não posso ficar de braços cruzados, porque a compaixão, ela não te deixa. Quando você tem compaixão, ela te cobra interiormente. E se você pode fazer alguma coisa, com certeza você vai fazer. Então eu sempre digo que a compaixão, ela nasceu no coração de Deus. Eu acredito que quando Deus olhou para a humanidade, viu a humanidade perdida, né, viu a humanidade na miséria moral, na miséria espiritual, na miséria em todos os seus sentidos, o coração de Deus sentiu compaixão. E Deus falou: não posso ficar sem fazer alguma coisa. E aí Deus estabeleceu o plano de vitória em Cristo Jesus, para nos resgatar dessa condição. Porque, irmãos, eu penso assim, todo sentimento de compaixão que se manifesta na vida de alguém, a fonte, a origem é o coração de Deus. Foi Deus que colocou aquela compaixão ali. Aquela compaixão não nasceu sozinha. Deus é o autor daquele sentimento, daquela virtude, vamos dizer assim. E aí nós falamos na quarta-feira passada algumas coisas interessantes. Tanto eu como o Lucas abordamos algumas coisas interessantes. Eu não vou ficar aqui dividindo, eu falei isso, o Lucas falou isso. Eu vou falar algumas coisas que eu me lembro, né? Eu lembro que foi dito, não lembro se pelo Lucas ou por mim, mas eu acredito que tenha sido pelo Lucas, que nada acontece, presta atenção, nada acontece na terra antes que Deus levante um líder. Para que alguma coisa aconteça, um líder precisa ser levantado antes. Todos os movimentos de reconstrução, todos os movimentos que surgiram para que houvesse uma mudança no coração de pessoas, na sociedade, para que houvesse uma grande mobilização de forças, uma pessoa precisou ser levantada para que isso acontecesse. Vou dar um exemplo. O povo saiu do Egito, quando eles estavam prisioneiros do Egito. Sim ou não, irmãos? Mas Deus teve que levantar quem? Quem que Deus levantou para tirar o povo do Egito? Moisés. Tinha que ter o Moisés. Tinha que ter o Moisés. E eu e o Lucas até discutimos um pouquinho sobre isso, porque o autor ele coloca que não existe líder nato. Todos os líderes precisam ser forjados. Eu discordo um pouquinho do autor, eu tenho o direito de discordar do autor, né? Eu penso que existem as duas situações. Existem líderes que já nascem, no meu pensamento, tá, irmão? Estou trazendo isso para mim, tá? Eu penso que existem pessoas assim, que já nascem com o direcionamento de Deus para liderar, e elas precisam descobrir que elas são líderes, porque às vezes elas nascem num ambiente onde elas acham que elas não são líderes, elas não têm capacidade. Só que elas são sim, elas têm a capacidade, só que elas não sabem que têm. Então Deus começa a trabalhar no coração dessas pessoas para que elas entendam que já havia um propósito de Deus na vida delas, para que elas fossem líderes. Então eu penso assim, eu penso que existe sim um lado da preparação. A gente pega o apóstolo Paulo, por exemplo. Ele foi criado aos pés de Gamaliel, um dos grandes, vamos dizer assim, expoentes do judaísmo, um dos grandes mestres. Todo mundo que passava por Gamaliel se tornava um grande escriba, um grande estudioso da lei, um grande conhecedor das escrituras. Ou seja, Paulo ele foi preparado. Ele foi preparado, mas antes dele se converter. O que aconteceu? Depois que ele se converte, tudo aquilo que ele aprendeu, Deus começou a usar, mas houve uma preparação. Só que depois da conversão de Paulo,
ele também passou, irmãos, a gente vê assim no livro de Atos, Paulo se converte ali no capítulo 9, aí de repente já tem a primeira viagem missionária, a gente pensa que tudo aconteceu assim rapidinho. Não foi não. Paulo, ele ficou 14 anos, depois da sua conversão, ele ficou 14 anos, Damasco, aprendendo, entendendo profundamente o cristianismo, entendendo profundamente o que é servir a Cristo. Depois disso ele começou, aí ele fez a primeira viagem missionária. Então a gente às vezes não sabe desses detalhes, mas houve sim uma preparação, mas Moisés, por exemplo, a vida de Moisés se divide em 3 períodos de 40 anos. Os primeiros 40 anos, Moisés passou no Egito, como filho da filha de Faraó. Nesse período, ele teve acesso a todo o conhecimento científico, astrológico do Egito, toda a ciência do Egito, que era, vamos dizer assim, a nação mais avançada da época. Moisés teve acesso a isso. Só que também ele foi, ao mesmo tempo que ele teve acesso a essas questões todas, ele também foi criado pela sua própria mãe, porque quando ele foi recolhido do Nilo, a irmã dele foi cuidando ali o cestinho. Quando a filha de Faraó o recolheu, ela prontamente se apresentou e falou que já tinha uma babá para ele, a sua própria mãe. Ou seja, Moisés também foi criado dentro da cultura, dentro dos ensinamentos da palavra de Deus, das escrituras da época, que tinham até aquele momento. Ele foi criado na tradição, vamos dizer assim, dos valores do Deus de Israel. Então Moisés, ele não foi uma pessoa alheia, ele também passou por um processo de treinamento. Mas depois disso ele matou um egípcio, fugiu para o deserto, e no deserto ele ficou mais quanto tempo? Mais 40 anos. Aí, tipo assim, tudo aquilo que ele aprendeu do Egito, tudo aquilo que ele, nesses 40 anos, praticamente ficou em desuso, Aí o que acontece? A sarça queima, Deus aparece para ele, e aí o chama para servir, com 80 anos. Moisés era um homem de 80 anos, quando Deus o chama para libertar o povo no Egito. E é interessante que Moisés não queria. Moisés disse: eu sou gago, sou pesado de língua, não sei falar direito. O que Deus falou para ele? Deus aceitou as desculpas? Aceitou, Larson? Falou: Moisés, realmente estou vendo que você é muito problemático, você está muito difícil, apesar de língua, não sabe falar. Deus desistiu assim facinho, irmãos? Isso que me intriga. Deus não desistiu de Moisés, porque a gente fala assim, quando uma pessoa não quer, Deus levanta outro, porque assim como Deus usou Moisés, ele poderia usar qualquer um outro. Sim ou não, irmãos? Não é esse o raciocínio lógico das coisas? Mas aí eu fico pensando, irmãos, que Deus não abriu mão de Moisés. Veio Josué depois? Veio, mas depois, muito depois, Então eu penso assim, a gente usa uma frase dizendo assim: qualquer um é substituível, ninguém é melhor do que ninguém, o fulano não é melhor do que o ciclano. A gente fala muito isso com muita naturalidade, mas só que eu penso assim, que Deus sabe por que Ele escolhe as pessoas. Deus sabe por que Ele escolheu o Moisés. E eu penso assim, que enquanto Moisés estava no centro da vontade de Deus, ele era insubstituível, até vencer o período dele. Ah, pastor, mas ele foi substituído depois. Foi, mas depois, enquanto ele, vamos dizer assim, esteve ali fazendo tudo que Deus queria que ele fizesse, naquele momento, irmãos, não tinha quem pudesse assumir o lugar de Moisés. Então eu vejo assim, que da mesma maneira que nós somos substituíveis, existe um momento na nossa vida, ou existem alguns detalhes da nossa vida em relação
a essa situação da liderança, que em certos momentos nós somos insubstituíveis. Deus não nos troca, mesmo que Ele tenha condição de fazer isso. Ele tem algo com a gente, Ele sabe por que a gente está naquela função, Ele sabe por que tem que ser o fulano para fazer aquela missão. Então, é por isso que eu vejo assim, que existem coisas que já nascem debaixo do direcionamento de Deus, né? Um outro exemplo que me chama muita atenção é o exemplo de Jeremias. Quando Jeremias, Deus chama e fala com ele, Deus o chama e fala com ele e diz: olha, te dei as nações para o profeta, da onde que ele conhecia Jeremias, irmãos? Desde o ventre. Desde o ventre eu te separei. Isso quer dizer que, irmãos, precisou haver alguma preparação para que Deus escolhesse Jeremias lá no ventre? Jeremias passou por algum curso no ventre? Foi do ventre, você está entendendo? Foi lá, no nascimento dele. Deus estava lá dizendo: ó, é contigo, é você. Ninguém vai chorar que nem você, ninguém vai sofrer que nem você. Eu preciso de um camarada que nem você. Porque, irmãos, o profeta Jeremias foi um dos profetas que mais sofreu. Pensa no ministério difícil, porque ele era um profeta que só falava o que o povo não queria ouvir. Era o cara sempre do contra. Então, os reis de Israel ficavam contra ele, o povo ficava contra ele, os outros profetas ficavam contra ele. Então ele era o cara que era odiado, rejeitado, desprezado. E mais, Deus não deixou ele casar. Deus disse para Jeremias: você não vai casar. Por quê, irmãos? Porque Deus sabia o quanto ele iria sofrer. E se ele casasse com alguém, o que ia acontecer com a mulher dele, irmãos? Ia sofrer mais que sovaco de aleijado, né? Pensa numa mulher que ia sofrer demais. Então Deus poupou essa mulher desse sofrimento. Porque a gente pensa assim: nossa, mas Deus foi ruim com Jeremias, né? Todos os homens podiam ter lá sua mulher, né? Nossa, Deus não foi. Deus foi justo, irmãos. Deus sabia que aquele profeta ia sofrer demais, e aquela mulher, a mulher que estivesse ao lado dele, iria sofrer muito mais ainda. Então, depois que passou tudo, que veio o cativeiro, porque o povo não quis ouvir Jeremias, o fato é esse: toda vez que Jeremias falava: ó, vocês não querem obedecer a Deus, Nabucodonosor está vindo aí, viu? Ele vai vir, é cativeiro e é 70 anos. O que acontecia? O povo achava que Jeremias estava comprado pelo time do inimigo. Ah, ele está aqui para desanimar os nossos homens, é um espião, não tem. Os outros profetas falaram: não, Deus, essa nação aqui está debaixo do cuidado de Deus, nenhum inimigo vai entrar aqui, não tem Nabucodonosor. Ou seja, os profetas falavam tudo que o povo queria ouvir. O povo, Deus gosta ou não gosta de ouvir de bênção, irmãos? Fica tranquilo, só vai vir bênção. Aí chega um camarada lá, tem 50 profetizando bênção, chega um só, fala: não, gente, é o seguinte, vocês não estão obedecendo a Deus, vocês não estão levando Deus a sério, corrupção, os ricos estão oprimindo os pobres, os sacerdotes estão roubando. É o seguinte, é cativeiro. Deus vai mandar o rei Nabucodonosor 70 anos de cativeiro, mas depois passa. Depois Deus vai... Não, o povo não queria aceitar. Então, às vezes, eu estou falando assim desses homens porque foram líderes também. Foram líderes, foram pessoas que Deus levantou. E nada acontece na terra sem que Deus levante um líder. Então, quando nós estávamos conversando sobre isso na quarta-feira passada, isso mexeu comigo. Por quê? Porque eu sou líder à frente desse trabalho, eu sou líder da igreja. Dá a impressão assim,
que se eu não tomar a frente de algumas coisas, a igreja não vai agir. Então, quando a gente começou a estudar essa palavra na quarta-feira passada, eu trouxe isso para mim. Se eu, pastor Gaudilei, não me levantar e não mobilizar a igreja para determinadas situações, a igreja não vai agir, a igreja não vai fazer. Por quê? Porque precisa da iniciativa de quem? De quem, irmãos? Do líder. Vocês veem que sempre o negócio cai na cabeça da gente? Eu lembro, irmãos, quando todo o processo de vir para cá, irmão, e construir esse templo, quantas decisões eu tive que tomar, decisões difíceis, decisões que me colocaram numa saia justa. Por exemplo, quando a gente estava de aluguel no outro templo, apareceu o pastor da terceira igreja, o saudoso pastor agora, oh meu Deus, que era pastor da terceira igreja, Mauro Clementino. Ele veio e propôs para nós, não sei quantos aqui lembram disso, construir uma capela aqui. E os americanos estavam lá na terceira igreja, eles viriam aqui e construiriam aquela capela de madeira. É uma capela padrão, né, que eles fazem. A gente já tinha um terreno. E aí o que aconteceu? Eu poderia ter aceitado a capela para a gente já mudar rápido, mas só que a gente tinha um projeto de construir esse templo nessas dimensões que estão aqui hoje. O que eu fiz? Eu recusei. Nossa, muita gente falou assim: mas pastor, o senhor recusou, capela viria de graça, não sei o que, papapá. Falei: não é esse o direcionamento. Não, mas vai demorar e tal. Mas não é esse o direcionamento. Não é esse o direcionamento. Nós vamos construir. Vai ser mais demorado, vai ser mais difícil, mas nós vamos construir. Então, às vezes, você tem que ser teimoso. As pessoas às vezes te interpretam como teimoso, te interpretam de forma errada, mas hoje está construído. Amém, igreja? Está construído. Mas se eu não me levantasse, eu não fosse levantado por Deus naquele momento para mostrar que era possível, talvez não teria acontecido. Alguém tinha que comprar a briga e dar a cara para bater, né? Então esse é o papel do líder. Então, quando Neemias ele viu a situação, ele não se conformou, porque haviam muitos conformados. Uma das coisas assim que eu vejo assim que um líder não pode ser é conformado, acomodado aos problemas, às circunstâncias, vamos dizer assim, a tendência da situação em que ele está inserido. Porque a tendência, irmãos, sobre a vida do povo naquele momento em que eles estavam ali, saíram do cativeiro, foram para Jerusalém, tudo queimado, pobre, sem dinheiro, sem nada, a tendência era se conformar com a derrota, a tendência era não acreditar que as coisas pudessem mudar. Só que Neemias não. Neemias falou: não, eu não vou aceitar isso, eu não vou me conformar. A gente precisa, é possível reagir, é possível fazer com que as coisas aconteçam. Então todos nós que estamos aqui, às vezes somos cercados por situações tristes, situações desanimadoras, situações que vêm para dizer para nós que a gente não vai conseguir. É nesse momento que a gente tem que se levantar em Deus. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. O que me chama a atenção é que Neemias ele não se conforma com o problema. Ele se levanta em fé para buscar uma mudança e para acreditar naquela mudança. Então nós que estamos vivendo hoje, nós também não podemos nos conformar com muitas coisas que às vezes vêm sobre a nossa vida para tirar a nossa fé, para tirar o nosso ânimo, para tirar a nossa visão, e a gente não pode se conformar. Uma coisa que me chama a atenção em Neemias, como líder, é que ele era sensível em amor aos desígnios de Deus e na mesma proporção às necessidades do povo. Ele olha para a situação do povo
e em amor ele chora. Ele mostra que uma sensibilidade, né? Ele sente a dor do povo, ele sente, irmãos, o problema do povo, como nós falamos, compaixão, mas ao mesmo tempo ele é sensível aos desígnios de Deus. Ele vai falar com o Senhor, e a oração dele é teológica. Ele começa a falar com Deus: Senhor, o Senhor disse a Moisés que o Senhor ajuntaria o teu povo, nem que o teu povo tivesse nos 4 cantos da terra, o Senhor os traria de volta para congregar. Então ele conhecia a palavra, ele era alguém que estava sensível à necessidade das pessoas, mas era sensível aos desígnios, aos propósitos do coração de Deus. Ele procurava conciliar isso, de modo que ele se importava com o que Deus se importava, ele cria no que Deus cria, ele valorizava o que Deus valorizava, e com base nisso ele começou a trabalhar, ele começou a agir, né? Eu tenho que crer no que Deus crê, eu tenho que me importar com o que Deus se importa, eu tenho que valorizar o que Deus valoriza, eu tenho que caminhar nessa direção. Então todos nós como líderes sempre temos que pensar assim: em que Deus crê? Deus crê no casamento? Sim ou não, irmãos? Então nós temos que crer, nós temos que lutar, né, pela instituição do casamento, dentro da visão bíblica, né? Deus crê no casamento, então nós como igreja, nós temos que lutar para que casamentos sejam estruturados, consolidados, fortalecidos, né? Deus crê na unidade da igreja. É importante para Deus que a igreja tenha unidade? Nós temos que trabalhar dentro dessa visão, nós temos que trabalhar dentro desse propósito. Se Deus crê na unidade, então eu não posso ser uma pessoa antissocial, eu não posso ser uma pessoa que não valoriza o estar em comunhão com as outras pessoas. Eu tenho que valorizar. Se o Senhor mostra para mim que quão bom e quão maravilhoso é que os irmãos vivam em união, né? É como o óleo que desce sobre a barba de Arão até a gola das suas vestes, e é como o orvalho que desce sobre Hermon, e ali o Senhor ordena a bênção para sempre. Isso quer dizer que unidade gera bênção, unidade gera alegria no coração de Deus. Então Deus gosta, eu tenho que gostar, eu tenho que trabalhar para que a unidade seja estabelecida na vida da igreja. Foi com esses parâmetros bíblicos que eu, por exemplo, como pastor da igreja, lutei no período da pandemia. Eu sempre ficava criticando culto virtual. Os irmãos lembram disso? Por quê? Porque eu sabia que se a gente ficasse só no virtual, a igreja desmantelaria, como aconteceu em outras igrejas. E hoje, muitos pastores que foram nessa linha se arrependeram, porque não conseguem trazer o povo de volta, e porque muitos também já se acostumaram a não estar mais em ambiente de igreja. Sabia disso? O pastor falou aqui no culto sábado, ele falou dos desigrejados. Ele falou assim, gente, ele mostrou estatisticamente, falou assim: nós temos um número de desigrejados hoje enorme. Um dos motivos foi a pandemia. As pessoas já estavam frias antes da pandemia. A pandemia veio, quem já estava frio, gelou, né? Então, o que aconteceu? A unidade foi esfacelada. E tem gente que não consegue mais ter a visão profunda e necessária da unidade. Ela não consegue mais se ver inserida numa igreja. Você consegue entender isso? Agora, eu e você que estamos aqui, que entendemos que unidade é importante, a gente consegue lutar por isso. Agora nós precisamos, por isso que eu falo, são os valores de Deus. Então, os muros de Jerusalém não era algo importante só para o povo, era algo importante para a autonomia da cidade, para a soberania da cidade, para a segurança da cidade. Neemias, ele olhava ali naqueles muros, não somente olhando para a necessidade do povo, mas para a vontade de Deus. Era necessário que os muros fossem levantados, era necessário que aquilo que foi destruído fosse reconstruído. Ele não se conformou em ver no chão, em ver destruído,
situações precisavam ser estabelecidas. Então nós não podemos nos acostumar em ver valores perdidos, deixar, está perdido, deixa aí, né? Não, nós temos que ser reconstrutores constantemente. Eu digo assim, nós líderes temos que ser reconstrutores de vidas, né? De valores, que nem a mulher da dracma perdida, ela perdeu uma, ela poderia dizer, estou bem ainda, só foi uma. Então, o que ela fez? Ela não se conformou, ela foi em busca daquela uma dracma, com diligência, com afinco, com determinação. Ela não deixou aquele valor se perder. Então nós não podemos perder valores, igreja. Nós não podemos perder os valores de Deus, nós não podemos perder propósitos de Deus, nós não podemos perder a visão de Deus. Então Neemias, ele era alguém que ele não se conformava com as perdas que afetariam profundamente a vida espiritual do povo. Nós não podemos também nos conformar. Neemias foi alguém que teve coragem. Todo líder deve ser corajoso, né? Que coragem Neemias teve? Sacrificar no pessoal para investir no coletivo, sacrificar do seu para beneficiar a todos. Porque se vocês lembrarem, ele estava onde? No palácio, em Suzã. Ele era o copeiro. O copeiro era como se fosse uma das pessoas mais confiáveis, se não era a mais confiável do rei, porque era ele que provava o vinho, era ele que provava as iguarias, a comida do rei. Ou seja, se tivesse envenenada, quem morreria primeiro? Neemias. Então olha só, que trabalho era esse, né? E naquela época havia muitos atentados contra a vida de um rei. E Neemias era a pessoa que ele poderia conspirar contra o rei, para matar ou para tirar a vida do rei. Então o rei não ia colocar qualquer pessoa ali para provar o vinho dele, para provar a comida dele. Ele era alguém de muita confiança. Com certeza ele era um nobre, com certeza ele tinha uma vida, financeiramente falando, a vida dele era muito boa. Só que ele pegou e abriu mão de tudo isso, sacrificou no pessoal dele para investir no coletivo das pessoas, para investir na vida dos seus irmãos. Eu pergunto para os irmãos, é preciso ou não é preciso ter coragem para fazer isso? Às vezes nós temos que fazer isso. Nós temos que abrir mão do nosso conforto, abrir mão do nosso pessoal para beneficiar no coletivo. Neemias teve coragem de sair do conforto para servir a Deus no desconforto. Terceiro, Neemias teve visão espiritual. Ele era alguém de visão. Ele teve visão de si mesmo como um instrumento que Deus podia usar. A minha pergunta para você: você tem essa visão sobre a tua vida? Você consegue se ver como alguém que Deus pode usar? Como alguém que Deus vai usar? Tem que ver isso em você. Ele teve a visão da transformação pela fé, onde as pessoas viam só ruínas, escombros, ele via muros reconstruídos. Era a visão de alguém otimista, era a visão da transformação, da restauração pela fé. Então, onde as pessoas viam problemas, ele via reconstrução. Então, eu vejo que é essa mesma visão que Davi teve quando enfrentou Golias. As pessoas viam o Golias, viam a derrota, Davi via a vitória. Então, e Davi era um líder, sim ou não? Então nós temos que ter visão, e essa visão é a visão da fé, visão que nos mostra além do que é natural. E quarto, Neemias era alguém avivado, que cria no poder da oração e do jejum. Então diz a palavra que ele orou e ele jejuou. Ele diz assim: e sucedeu que, ouvindo eu essas palavras, assentei-me, chorei e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. E é interessante que mais adiante ele diz que ele orava de dia e de noite, de dia e de noite. Então isso mostra para mim
que Neemias, ele era alguém que orava insistentemente. Não era alguém que orava, vou orar hoje, passa 2, 3 dias, aí eu oro depois. Não, ele orava todos os dias. Ele era alguém que batia na porta de Deus diariamente. A oração para ele não era algo esporádico, era algo de todo dia. Você quer ser um bom líder? A oração na sua vida tem que ser algo de todo dia. Todo dia você tem que orar. Todo dia você tem que orar por você. Todo dia você tem que orar pela sua casa. Todo dia você tem que orar pelos seus liderados. Você tem que orar pelos seus pares. Você tem que orar pela igreja. Todos os dias. Porque isso vai fazer de você uma pessoa avivada. Isso vai colocar em você um coração avivado. A oração aviva a pessoa. A oração põe fogo no crente. Crente que ora fica fervoroso. Crente que ora fica animado. Às vezes as coisas estão difíceis, mas ele está enfrentando toda a dificuldade de cabeça erguida e está vencendo. Por quê? Porque ele está orando. Irmãos, Neemias precisou orar muito para que o rei liberasse a provisão para ele, para que tudo fosse acontecendo. E tudo foi acontecendo, mas por quê? Porque ele era um homem de oração. E ele orou e jejuou. Ele orou e jejuou. E as barreiras espirituais foram caindo. Então nós precisamos também trazer isso como exemplo para a nossa vida. Mas em último lugar, para a gente encerrar hoje, a última situação que me chama a atenção na vida de Neemias é a humildade de Neemias. Porque ele diz assim: faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que temos cometido contra ti também. Eu e a casa de meu pai temos pecado. O que ele faz aqui, irmãos? Ele está orando e ele vê que o povo está passando todo aquele sofrimento por causa do quê? Do pecado. Só que ao invés dele dizer assim: Senhor, esse povo pecou contra o Senhor, esse povo pecou contra o Senhor, mas eu não, minha casa não. Ele diz assim: Senhor, esse povo pecou, eu e a casa de meu pai também pecamos. O que ele faz, irmãos? Ele se coloca numa posição de superioridade. Ele se coloca numa situação de igualdade, ao lado daqueles que erraram para com Deus, dizendo assim: eu não sou melhor do que ninguém. Eu vejo assim, irmãos, que uma postura assim que às vezes precisa, muitos líderes não conseguem, é se colocar na mesma posição dos demais, mostrar para os outros que ele não é superior, mostrar para os outros que ele é igual. Porque às vezes tem líderes que, para poder liderar, eles querem se colocar numa posição acima, e não é assim. O que Jesus fez? Ele pediu para os apóstolos lavarem os pés dele, ou ele lavou os pés dos apóstolos? Hein, Vitor? Ele lavou os pés. E era um ato de profunda humilhação. Era tão humilhante que Pedro, ele chegou para Jesus e falou: Senhor, o Senhor não vai lavar meus pés, eu é que tenho que fazer isso. Jesus diz assim: Pedro, se eu não lavar os teus pés, você não tem parte comigo. Aí o Pedro já foi no outro extremo: o Senhor me dá um banho. Então o cara ele ia de um polo para o outro assim, questão de segundos. Aí Jesus falou: quem já foi banhado não precisa se banhar novamente, basta apenas lavar os pés. Jesus estava falando da conversão. Quem já passou pela conversão, pelo batismo, não precisa tomar banho de novo. Você só precisa fazer a manutenção, que é lavar os seus pés. Irmãos, no Velho Testamento, todo sacerdote, para ele poder entrar no santuário, tinha uma bacia de bronze. O que ele fazia naquela bacia? Ele lavava os pés. Sem lavar os pés, ele não poderia servir a Deus. Então a bacia de bronze representava a preparação para o serviço. Quando Jesus lava os pés dos discípulos,
Ele estava dando uma lição de humildade, sim, mas ele também estava cumprindo a palavra de Deus em relação ao significado daquela bacia que havia no Velho Testamento. Eu estou te preparando para algo maior. Eu estou te preparando para que você possa servir, para que você não seja apenas mais um que vem trazer um sacrifício para ser perdoado. Eu estou te preparando para que você possa ser um sacerdote, um obreiro, alguém que vai mais longe. Então aquela lavagem, né, que Jesus fez nos pés dos discípulos também era isso. Mas Jesus diz: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Então Jesus, irmãos, não tem para ninguém. Você quer ser um líder por excelência? Olhe para Jesus. Para mim, irmãos, o maior exemplo, nós estamos estudando aqui Neemias, mas o maior exemplo para mim é Jesus. Só que como Neemias também foi humilde, a gente também enche a bola de Neemias, porque Neemias foi humilde. Ele não se colocou acima de ninguém. Ele falou: vocês erraram, eles erraram, nós também erramos, eu também errei, mas estou aqui pedindo perdão, estou aqui buscando a face do Senhor, para que tudo possa mudar. E muitas vezes é assim que a gente tem que fazer. A gente tem que ser humilde, reconhecer que a gente também erra, reconhecer que a gente também falha, reconhecer que a gente não é, pelo fato de ser um líder, a gente não é infalível. Todos nós somos falíveis, falhamos, e a humildade, irmãos, cabe bem em qualquer lugar. Você prefere estar do lado de alguma pessoa humilde ou uma pessoa orgulhosa, Lázaro? Humilde, porque a pessoa humilde, ela não vai te humilhar. A pessoa humilde, ela vai te ouvir. Se você errar, ela vai permitir que você diga e fale sobre o seu erro. O orgulhoso não. O orgulhoso, ele não vai deixar você falar, ele não vai aceitar o que você vai dizer, e ele não vai reconhecer os seus erros. E nós, como líderes, a gente tem que entender que a gente tem uma missão muito importante, que é reproduzir nos outros aquilo que nós estamos vivendo. Então você reproduz na vida das pessoas aquilo que você está vivendo. Se você está vivendo humildade, você reproduz na vida das pessoas o quê? Humildade. Se você está vivendo em orgulho e arrogância, você vai levar as pessoas a esse caminho também. Então nós precisamos pensar sobre isso. Então eu quero deixar essa palavra aí no coração dos irmãos, né? Espero que tenha servido para a gente refletir um pouco sobre liderança nessa noite. E aí na quarta-feira que vem, né, aí o Lucas traz o capítulo 2, como havia combinado, e eu pelo menos já deixo aqui fechado essas considerações que eu queria fazer no capítulo 1, sobre essas características de Neemias, que eu achei muito importante e queria compartilhar com os irmãos. Amém, queridos? Vamos ficar em pé para nós estarmos orando?